entrevista que a gente vai fazer agora. Hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos, né? Que bênção. Um assunto que a gente vem abordando bastante aqui na programação da Rádio Bandeirantes e que tem que ser constantemente abordado mesmo, né? Para a gente conscientizar as pessoas em relação à necessidade de discutir esse assunto em casa, de conversar sobre isso em família. Para isso, está com a gente aqui a doutora Cássia Guedes, que é presidente do Grupo de Fígado do Rio de Janeiro. Doutora, bem-vinda aqui à programação. Uma boa tarde para a senhora. Oi, doutora, que prazer em recebê-la aqui, viu? Boa tarde a todos, o prazer é meu. Doutora, esses dias nós mostramos lá na TV um helicóptero do Corpo de Bombeiros que foi acionado para buscar um paciente que estava no alto de uma montanha na Zona da Mata, na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais. Ele foi resgatado via helicóptero porque precisava chegar rapidamente lá no hospital, porque o órgão dele estava disponível. A senhora já deve ter visto tantos momentos emocionantes como esse, hein, doutora? É verdade. Isso aí é para traduzir que realmente é um trabalho muito bonito das equipes de transplante, né? São pessoas que têm um treinamento e que fazem com que aconteça como tem que ser, né? Então, nós estamos no mês do Setembro Verde, que é um mês destinado à conscientização das famílias da importância da doação de órgãos. Então, a gente sabe que existem milhares de pessoas na fila, nesse momento, esperando para que uma família diga sim e que seja feita, então, a doação de órgãos. E isso é muito importante, porque nós temos uma recusa muito grande das famílias, chegando às vezes a 50% das pessoas que poderiam ser doadoras e que a gente perde essa oportunidade. Então, esse é um mês para a gente trabalhar isso e tentar melhorar essas taxas de doações. Eu acho que a senhora ela pode trazer luz nesse momento em relação a algo que eu ouço corriqueiramente no dia a dia quando falamos em doação de órgãos. A senhora já deve ter ouvido inúmeras vezes falar disso também, que é aquele argumento errôneo, mas que é importante desconstruí-lo, de que eu não sou doador e nem serei doador, que eu acho que alguém pode, talvez, acelerar a minha morte no hospital para fazer com que os meus órgãos vão para determinada pessoa ou determinadas pessoas. O que a senhora utilizaria hoje como argumento para derrubar esse tipo de pensamento, hein, doutora? Esse é um ponto muito importante que a gente precisa realmente desconstruir. Porque as pessoas falam, quando se começa esse assunto de doação, é exatamente isso que a maioria das pessoas pensa e verbaliza, né? E fala que eu não vou doar por esse motivo. Então, isso não existe. Como eu falei, as equipes são muito bem treinadas, existem protocolos de morte cerebral. Então, o fato da pessoa, do paciente estar em morte cerebral, existem vários testes que são feitos. Isso não é feito por um médico só, isso não é feito pelo médico que está envolvido, são médicos de fora que são chamados para testar a morte cerebral. Tem que ser 2 médicos e vários exames que são feitos seguindo o protocolo. Então, não existe essa questão de acelerar a morte cerebral para acelerar a doação. Isso vai ser feito no momento em que precisa ser feito, né? No momento correto. E aí existe toda uma abordagem, existem profissionais treinados para conversar com a família, para abordar a família. Então, tudo é feito de uma forma, assim, muito transparente e com muita seriedade. Então, não existe questão de fraude, irregularidades, de passar na frente da fila. Isso tudo que a gente acaba ouvindo, nada disso é verdade. Só uma coisa aqui, doutora, porque quando nós começamos a tratar do caso do Faustão, o Fausto Silva, nós nos aprofundamos em determinados momentos a ponto de conhecermos um pouco mais como é que funciona a doação de órgãos aqui no Brasil. E para ajudar nessa desconstrução dessa narrativa aí, que vez por outra a gente se pega até participando dela, de que você tem medo de ser doador de órgãos e tal, porque alguém pode acelerar a sua morte, vamos fazer um exemplo aqui. Imagine um cidadão que precise receber um órgão ali. O cara que tem grana pra caramba, ele fala assim, ó, tem todo o dinheiro do mundo e tô precisando aqui de um órgão. Então vá atrás do órgão que eu tanto preciso. Aí ele põe um staff para ir em determinado hospital em que há um paciente internado lá, fala, ó, pode acelerar a morte desse cara aí, porque nós vamos descarregar dinheiro aqui para ficar com esse órgão. Por que isso não funciona? Porque esse órgão, até onde eu sei,
de acordo com o que eu aprendi nessas pesquisas, ele vai para uma central de regulação, que ninguém tem acesso a ela, muito menos determinado grupo mal intencionado. E depois de ser inserido nessa central, aí sim ele é distribuído de acordo com os critérios analisados por essa central. Correto, doutora? Perfeito. Então, isso é muito importante a gente estar passando, porque existe uma central, tá? E aí são vários tipos de órgãos que podem ser doados, né? Eu trabalho mais com transplante de fígado, mas serve para todos os órgãos. Existe uma central única, existe uma fila única, e é importante dizer também que a fila do SUS é a mesma fila do paciente do privado, então a fila é única para todo mundo, está todo mundo concorrendo ali ao mesmo órgão, e essa central é que distribui o órgão. E a fila é transparente, quem quiser tem acesso, né, a saber eu quero saber qual é a minha posição na fila, quantos tem na minha frente, quero ter mais ou menos ideia de quando vai chegar a minha vez. Então, isso é tudo muito transparente. Não existe como eu pegar um órgão e destinar ao paciente X ou Y. Isso tudo é feito pela central. Então, quando existe a doação do órgão, a gente vai olhar na fila quem é o primeiro paciente. Às vezes, a gente recebe órgão de outro estado, porque aquele estado não tem um paciente para receber, não tem uma equipe pronta, ou o primeiro da lista está no meu centro, então pode ser que venha um órgão de fora, isso não tem problema, mas a lista a gente vai seguindo, em geral, de acordo com prioridade. E é por isso que o Fausto Silva foi transplantado também de uma forma mais rápida, porque os casos que têm uma prioridade maior acabam, sim, sendo transplantados primeiro. E outra coisa é a questão do tipo sanguíneo também. Isso vai depender muito do tipo sanguíneo. Então, a gente tem essas possíveis variações. Por exemplo, no caso do fígado, quem tem câncer de fígado acaba ganhando uma prioridade porque é uma urgência maior em relação à questão de sobrevida. Agora, doutora, uma questão que é importante a gente falar aqui também é em relação à legislação, né? Desde que o caso do Faustão veio à tona e todo mundo começou a falar muito a respeito desse assunto, ele próprio pelas redes sociais, a família dele, a gente tem visto os índices de doação subirem. Em São Paulo, hoje, inclusive, foi divulgado um índice apontando 8% de alta de transplante de coração. As recusas, né, para doação têm caído. Então, isso está mostrando que discutir o assunto tem um efeito. Agora, isso também acabou motivando projetos de lei, por exemplo, para tentar fazer com que as doações aconteçam em maior volume. Tem um projeto sendo discutido em Brasília, por exemplo, que é a da presunção da doação, né? Qualquer pessoa que não se coloque contrária à doação em vida pode ser um potencial doador. Eu queria saber a sua opinião em relação a isso, se a gente está caminhando na direção certa com essa legislação, se é por meio do diálogo mesmo que a coisa funciona melhor. Eu queria a sua opinião sobre isso. Você tocou em pontos aí muito importantes. A gente sabe que a doação ela acaba aumentando cada vez que a gente faz um movimento maior, principalmente nas mídias sociais, né? Então, assim, hoje, esse mês, que é o mês de Setembro Verde, é um mês que a gente tenta reforçar muito essa ideia da importância da doação. É claro que isso deveria ser o ano inteiro, mas a gente foca muito no mês de setembro. Então, eu sou presidente do grupo de fígado atual e a gente está fazendo um trabalho muito grande, muito bonito, envolvendo inclusive artistas, que a gente sabe que tem um público muito grande. Então, a gente está fazendo um trabalho bem legal nas redes sociais. Isso a gente sabe que tem repercussão. Quando a gente consegue fazer um trabalho desse, as taxas de doação aumentam. E a doação hoje no Brasil, nós já tentamos de várias formas, né? Antigamente a pessoa precisava deixar por escrito, deixava no documento de identidade, sou doador de órgãos. Isso não funciona muito bem, pelo menos a gente achou que não teve o resultado esperado. Então, como é que funciona hoje? Hoje a pessoa precisa declarar em vida a familiares, amigos que quer ser doador. Basta isso. Se você expressar essa vontade, já é o suficiente, porque quem vai determinar a doação são os familiares. Então, as famílias precisam ser avisadas dessa vontade da pessoa de ser doador. Isso é que faz a diferença. Tá. A senhora acha que muitos órgãos que potencialmente poderiam ser doados, é claro, com a autorização da família, acabam se perdendo simplesmente porque não foram avisados ali da tal disponibilidade? Porque pela lógica, como nós temos, infelizmente, muitas pessoas morrendo por hora no Brasil,
acho que um ou outro ali pode passar batido, um outro órgão que potencialmente poderia ser doado. A senhora acha que pode haver uma falha nesse sentido também? Aí a gente tem algumas questões que são importantes, que é o seguinte: de um modo geral, nem toda pessoa que morre pode ser doadora, né? Então a gente precisa ter aqueles critérios da morte cerebral e precisa que esse potencial doador esteja internado num hospital que tem estrutura para isso, né? Então esse potencial doador, uma vez estando em morte cerebral, precisa ser feito todo esse protocolo que eu falei, de 2 médicos, dos exames, e esse potencial doador, ele tem que estar no local com estrutura para que isso seja feito. Então, muitas vezes, a gente perde até o time dessa doação, ou a gente não consegue que esse potencial doador consiga efetivamente doar. Então, existem alguns entraves, né? A família que não aceita, a gente hoje tem uma taxa de 45% a 50% de negativa das famílias. Então, assim, considerando todos esses fatores de um potencial doador, que seja feito todo o protocolo corretamente, além disso tudo, a gente ainda tem a dificuldade da família negar. Nós sabemos que o Paraná e Santa Catarina são os estados que lideram a maior porcentagem de doadores. A que se atribui isso, doutora? Certamente a senhora deve ter tido acesso a algum estudo para justificar isso. Seriam mais campanhas que circulam por lá, ou uma sensibilização um pouco mais bem feita para tentar tocar as pessoas? A que se atribui isso, doutora? Com certeza é exatamente isso, é conscientização das pessoas, né? Eu acho que todas essas campanhas influenciam, e não só as campanhas das mídias, né? A própria equipe médica conversando, falando, explicando para as famílias, e eu acho que tudo isso tem uma repercussão muito grande. E na região sul a gente tem isso mais aflorado, né? As pessoas têm uma consciência maior em relação a isso. Entendido. Conversamos com a doutora Cássia Guedes, presidente do grupo de fígado, em relação à doação de órgãos, porque hoje é o Dia Nacional de Doação de Órgãos. Espero que você consiga se conscientizar, se sensibilizar quanto a essa necessidade. Doutora, mais alguma coisa a ser acrescentada? Só agradecer a oportunidade de estar podendo conversar com muitas pessoas sobre isso. Esse é um mês dedicado realmente à conscientização e pedir que todo mundo, se possível, reveja essa posição e que nos tornemos todos doadores. Vamos salvar vidas. Milhares de pessoas estão esperando por isso nesse momento. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, doutora Cássia. Uma boa tarde também. Obrigado, a gente agradece e parabéns pelo trabalho. Isso aí, um assunto super importante que a gente vai continuar trazendo aqui na nossa programação, né, Joel? Porque é fundamental que o diálogo siga, como a própria doutora Cássia comentou.